prática do nosso dia a dia. Todos os objetos que estão no interior do veículo, se eventualmente forem furtados, caberá ao estacionamento indenizar, pagar? Vejam, vamos entender aqui a situação. Tome um pouco de cuidado. Se você deixou o seu carro no estacionamento e volta e percebe que o seu carro foi violado, está com o vidro quebrado, eventualmente alguma danificação na porta, notoriamente você pode perceber que alguma coisa aconteceu de errado. Nesse caso, cabe ao estacionamento te indenizar. Mas você deixou supostamente um computador, deixou lá um laptop, um notebook. A dúvida que fica é, nesse caso, também ele é obrigado a indenizar? Como é que fica essa situação? Como é que a jurisprudência entende esse tema? Esse tema, ele passa por um juízo de razoabilidade, a percepção do que é lógico, do que é mediano. Se você eventualmente deixou o aparelho de som no seu carro, isso é uma coisa natural. Todo mundo que deixa um carro no estacionamento vai deixar o rádio dentro dele, vai deixar o step dentro do carro, vai sair andando com o step para fora. Então, se esses objetos desapareceram em razão da violação do seu veículo, nitidamente o estacionamento tem que indenizar. Nitidamente o estacionamento tem que te pagar. A dúvida que fica é em relação aos demais objetos que foram deixados no veículo para a guarda. Nesse caso específico, a jurisprudência tem decisões as mais variadas, ora autorizando a indenização, ora restringindo ela. Qual é a melhor interpretação que deve ser dada a essa história toda? A indenização é cabível quando o objeto deixado no interior do veículo, ele é compatível com o mesmo. Você deixou lá uma série de CDs, você deixou até um óculos escuro, que as pessoas normalmente deixam até para poder dirigir. Nesse caso, você consegue entender uma relação entre o objeto e a guarda do bem. Agora, quando você tem um objeto que desfoca, que destoa totalmente dessa situação, fica a coisa um pouquinho mais complicada. Não que a indenização não possa ser possível. Ela pode ser possível sim. Mas nesse caso, em alguns casos, a cláusula ou a placa que foi colocada lá vai surtir algum efeito. Qual é a melhor solução? Quando você deixa um carro no estacionamento, os objetos de valor devem ser retirados, até para evitar esse tipo de confusão. Agora, os objetos que são inerentes ao carro, e hoje está na moda até a história do GPS, que é um aparelhinho que todo mundo deixa dentro do carro, se esse aparelho desaparece, é óbvio que cabe a indenização, e nesse caso, a placa não serve de absolutamente nada. Dessa maneira, nós podemos concluir o seguinte, que a placa, como regra, é uma cláusula abusiva, o conteúdo dela dificulta a vida do consumidor e vai de encontro ao objetivo do contrato. Qual seja, a guarda do bem, a proteção desse bem que foi deixado, aliás, foi deixado, inclusive, mediante pagamento. Então, o pagamento que você paga, né, faz lá no estacionamento. Tudo bem? Então, vamos à nossa próxima questão. Professor, a cláusula abusiva invalida todo o contrato? Como regra, não. O contrato ele foi firmado porque as partes assim o desejaram. Tomemos como exemplo algo que nós já discutimos nesse programa, a história do plano de saúde. Você fez um plano de saúde, tem uma cobertura para internação, com um quarto privativo, e tudo isso foi acordado, tudo isso você está de acordo com o preço que você paga por mês, com a mensalidade. Você não está criando nenhum obstáculo a tudo isso. Para você, está tudo certo. Só existe uma única ressalva. Qual? O problema da limitação da internação. Tudo gira em torno dessa cláusula. E um belo dia, você, infelizmente, passa por uma dificuldade e precisa ser internado. E quando você é internado, o plano de saúde, o fornecedor, o prestador, fala, olha, você só pode ficar internado até 10 dias, de acordo com o que nós convencionamos. O seu problema não é com o contrato como um todo, mas exclusivamente com esta cláusula. Portanto, apenas a cláusula de limitação da internação é declarada nula. Isso não vai invalidar necessariamente todo o contrato. A ideia central que nós temos nas relações negociais é de conservação e preservação do contrato. Ou seja,
É muito ruim desfazer as relações. É muito ruim nulificar todo o contrato. É melhor mantê-lo, até porque certamente o consumidor teve interesse em realizar aquele contrato. Então, apenas a cláusula é invalidada. Agora, obviamente, existem algumas cláusulas abusivas que atingem a essência do contrato, o núcleo do contrato. Quando a cláusula abusiva atinge o núcleo, a razão de ser desse contrato, e eu tenho que declarar ela nula, ela pode contaminar o contrato como um todo. Então, a resposta mais correta é a seguinte: como regra, uma cláusula abusiva, ela não invalida. Como regra, a cláusula abusiva atinge a própria disposição. Porém, se essa cláusula for essencial, se essa cláusula estiver ligada ao núcleo fundamental do contrato, inevitavelmente, todo contrato ele vai ser prejudicado. Todo contrato ele acaba sofrendo as consequências do abuso, que é a nulidade. Legal. Então vamos agora para a nossa próxima questão. Professor, o juiz pode conhecer de ofício uma cláusula abusiva? O direito civil estabelece, de maneira expressa, que a nulidade pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Como a nulidade é uma sanção ligada ao interesse público, o magistrado, que é o Estado propriamente, é o Estado falando dentro de um litígio, ele poderia conhecer. O CDC, no artigo 51, diz que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Portanto, por uma leitura combinada entre o Código Civil e o direito do consumidor, qual seria a nossa resposta? Sim. Se é uma cláusula nula, se é uma nulidade, então o magistrado poderia conhecer de ofício. Acontece apenas um único detalhe. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as cláusulas abusivas não podem ser conhecidas pelo magistrado. Ou seja, a nulidade deve ser obrigatoriamente requerida. Você tem que entrar com a ação e pedir a nulidade da cláusula. Essa discussão surgiu especialmente em relação às cláusulas abusivas relacionadas à taxa de juros. Ou seja, você tinha uma discussão de uma ação revisional de um contrato e queria discutir também se a taxa de juros cobrada era abusiva ou não. Só que o consumidor, ao ingressar com a ação revisional, não pediu que essa cláusula fosse declarada nula. O STJ disse que se o consumidor não pede a declaração de nulidade, nesta situação, nós não podemos falar o quê? E não podemos, portanto, o Estado, sem essa intervenção da parte, ter essa decisão. É uma decisão até estranha, uma posição que vai de encontro ao Código Civil, mas é a atual posição do nosso Superior Tribunal. Então nós temos que respeitá-la. Nesse caso, muito embora o CDC, o artigo 151, estabeleça que ela é nula, depende de provocação da parte. A parte necessariamente tem que solicitar a declaração. E assim nós encerramos o bloco Pergunte ao Professor, que vocês tiraram as suas dúvidas sobre esse tema. É sempre bom reforçar que as cláusulas abusivas, elas têm 3 características fundamentais, de tudo que foi perguntado, tudo que foi debatido, tanto no primeiro bloco como nesse segundo bloco. Primeiro, as cláusulas são nulas, elas não valem de absolutamente nada, mas elas não contaminam necessariamente todo o contrato. Como identificá-las? O próprio CDC, no artigo 51, lembre-se até que qualquer fornecedor tem o dever legal de ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor no seu estabelecimento. Mas diz o STJ que esta nulidade não pode ser conhecida de ofício. Esse tema é importante até para quem pretende prestar um concurso público ou até mesmo prova da OAB. É nula, mas o STJ diz que depende de você, tem que pedir a declaração. Muito bem, nosso programa ainda não acabou. Temos o terceiro bloco, o X da questão, em que nós vamos resolver alguns testes relacionados ao tema de hoje, as cláusulas abusivas. Mas, mais uma vez, queria convidá-los a enviar o e-mail para o nosso programa, provafinal@lfg.com.br, e sugerir novos temas, sugerir novas questões,
ou até mesmo sugerir um novo programa